tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gineila, do Socorro Martins Souza. Vou continuar trabalhando com vocês a disciplina de História para os alunos do segundo ano. A nossa aula tem como tema o tempo e a história. Nossa aula é o tempo e a história. Para saber o tempo, nós precisamos utilizar alguns objetos, como relógio, calendário, e alguns objetos que usamos para medir o tempo já faz parte da nossa história, foram criados há muito tempo atrás pelas pessoas que viveram há muito tempo atrás antes de nós. Então, no decorrer da aula, nós vamos estudar o tempo e a história. O relógio é a melhor maneira de medir o tempo. Existem vários tipos de relógio. Relógio de parede e relógio de pulso, relógios despertadores, relógios que podem ser vistos por muita gente. O relógio mede o tempo em segundos, minutos e horas. Diferentes períodos de tempo. O tempo que passa entre o início e o fim de alguma atividade pode ser realizado e chamado período de tempo. Por exemplo, aqui, o dia tem 24 horas e nós podemos dividir esse dia em fases com as nossas atividades. Observe aqui, o nosso personagem é o Felipe. Pela manhã, o Felipe tomou café, depois o Felipe usou parte do tempo do período da manhã para brincar. No período da tarde, o Felipe, mesmo em tempo de pandemia, ele usou as 4 horas para estudar em casa. No período da noite, Felipe utilizou esse período para dormir, para descansar. Então, o período dividiu em 3 fases: manhã, tarde e noite. O calendário é outra forma que nós temos de medir o tempo. É uma das maneiras mais utilizadas para registrar a passagem do tempo, é o calendário. O calendário ele vem dividindo os meses do ano, que são 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No calendário vem dividido também os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. No calendário também nós podemos observar as datas comemorativas importantes. Aqui é o mês de março. O ano em que nós estamos é o ano de 2021. No calendário também vem informando as fases da Lua. A fase da Lua também é importante. É uma forma que temos de medir o tempo. Em lua minguante, lua nova, lua crescente e lua cheia. Semana tem 7 dias e eu quero te contar. A minha semana tem 7 dias que eu vou te apresentar. Segunda-feira, cedo eu vou me acordar. Terça-feira, quarta-feira eu gosto de cantar. Quinta-feira, tantos dias pra desfrutar. Sexta-feira, o fim de semana virá. Sábado e domingo que chegaram eu adoro ir passear. 7 dias de brincadeira e tudo volta a começar. Tudo volta a começar. Nós vimos que nós temos 2 formas bem comuns de medir o tempo, que é o relógio, os vários tipos de relógio e também o calendário. Mas as pessoas que viveram lá no passado, há muito tempo atrás, eles utilizavam a passagem do tempo, a medida do tempo, eles faziam através do Sol, a posição do Sol, a aparência da Lua, que é as fases da Lua, e também as paisagens em épocas de calor ou frio. Com o passar do tempo, as pessoas com a necessidade de medir o tempo, elas criaram alguns objetos. E esse aqui é uma punheta, também conhecido como relógio de areia, foi uma das criações das invenções lá do passado para medir o tempo. E o relógio de sol, outro objeto feito lá no passado para medir o tempo.
Tempo e história. Podemos perceber também a passagem do tempo pelas fotos e pelas mudanças que acontecem em nossa vida. Por exemplo, aqui a nossa personagem é a Luana. A Luana, nessa primeira foto, era bem bebezinha. Com o passar do tempo, a Luana já começou a andar. Passou-se algum tempo depois, a Luana já foi para a escola. Nessa quarta foto aqui, a Luana está bem grandinha, gosta de brincar bola com os colegas. Então, crianças, a nossa história, ela anda junto com o tempo. Você pode pegar suas fotos de quando você era bebê, até agora você fazendo o segundo ano, e você vai ver como o tempo passou. O tempo segue a sua história. Linha do tempo. A linha do tempo é uma maneira de organizar os acontecimentos em sequências de data. Você pode organizar a linha do tempo com datas de fatos que aconteceram no país, no estado ou no seu município, Itaituba. Mas também nós podemos fazer a linha do tempo utilizando a história de um personagem, de uma pessoa. Você também pode fazer a sua. Aqui a nossa personagem vai ser a Ana Júlia. Eu vou colocar aqui a foto da Ana Júlia, aqui embaixo. No ano de 2014, a Ana Júlia nasceu. Em 2015, a Ana Júlia completou 1 ano, começou a sentar, deu os primeiros passos e começou a falar as primeiras palavrinhas. No ano de 2018, a Ana Júlia começou a frequentar a Escola de Educação Infantil. No ano de 2020, a Ana Júlia concluiu a primeira fase de estudo, que foi o ensino infantil. E no ano de 2021, agora, a Ana Júlia está no primeiro ano do ensino fundamental. Essa é a história da linha do tempo da Ana Júlia, contada em datas. Essa aqui é a imagem de um calendário indígena. O calendário indígena, ele é um calendário diferente do nosso. Ele vem contando todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A diferença é que eles são legendados, são textos que aparecem próximo das imagens e trazem importantes informações sobre elas. Os indígenas, eles utilizam o tempo para eles fazerem as atividades. Por exemplo, para plantar, eles utilizam como está o tempo, a fase da lua, a posição do sol. É um calendário bem diferente do nosso.